Eu queria, presidente, iniciar cumprimentando o relator, o senador Tasso Gereissati, cumprimentá-lo, saudá-lo por todos os esforços que Sua Excelência tem feito para melhorar esse texto, para melhorá-lo e para torná-lo, por mais difícil, eu diria impossível que seja, palatável, principalmente para os mais pobres. Mas o senador Everton, que me antecedeu, falou em perspectiva do quanto o ministro da Economia mentiu sobre o crescimento da nossa economia. Não tem outra palavra. Ele dizia que era... Aliás, ele dizia mais, o Everton. Ele dizia que no primeiro ano nós íamos ter zerado o déficit e, ao mesmo tempo, a retomada do crescimento. Nem uma coisa, nem outra conseguiu. O problema, nós estamos numa sequência, senhora presidente, que é a seguinte. Dezembro de 2015, dezembro de 2016, é aprovado o teto dos gastos, a emenda constitucional 95, senador Fabiano Contarato. Reduz e inibe a capacidade de investimento do teto do Estado brasileiro. Qual era a promessa, Wagner, com o teto dos gastos? O Brasil vai voltar a crescer. Voltou? Não voltou. Mas, em seguida, tinha uma outra promessa. Reforma trabalhista. Vamos aprovar a reforma trabalhista, agora resolve. Vai gerar emprego. Vai gerar emprego. Estamos com 12 milhões de desempregados e a maior tragédia desse país, senador Cajuru, quase 30 milhões no subemprego, segundo o último IBGE. Nós precarizamos a relação de trabalho no Brasil. Ter 40 milhões, me corrigindo aqui, 40 milhões no subemprego é uma tragédia social. É uma tragédia social que não tem paralelo na América Latina. Chegamos a isso. Aí agora vem esta. Esta é a seguinte. Agora vai dar certo, é a reforma da Previdência. Vem a sequência. Congelamos a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Na sequência disso, precarizamos as relações de trabalho e mantivemos mais de 12 milhões de brasileiros nas condições de desempregados. O desemprego no Brasil já está numa situação de desemprego crônico, situação anômala na economia mundial. Aí agora tem uma outra reforma da Previdência, que o primeiro alvo do senhor Guedes é o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social. São os mais pobres desse país. A pergunta, na verdade, nós temos que fazer as seguintes perguntas aqui ao votar essa dita reforma. Em um país que está com desemprego em níveis estruturais, o que significará, por exemplo, a perda do abono salarial para 12 milhões de trabalhadores? Porque é isso, esta é uma das propostas. Em relação à exigência de 40 anos de contribuição para os trabalhadores terem acesso ao benefício integral, é um privilégio receber aquilo que o trabalhador brasileiro contribuiu durante 35 anos? É privilégio? 35 anos, o cidadão trabalha de sol a sol. E agora estão dizendo que esses 35 anos de trabalho é privilégio ele receber. Quantos trabalhadores vão ter que se aposentar com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos? Essa é uma outra pergunta a ser feita. E nós temos que respondê-las antes, para termos de fato responsabilidade antes de votar alguma coisa. Um país com grau de desigualdade como o nosso, o mais desigual da América Latina. Só o Haiti ganhava de nós. Equilibramos. Estamos pau a pau, empate técnico com o Haiti, em desigualdade. Um dos mais desiguais do mundo. Nós vamos cortar a pensão por morte em 50%. Em um país desigual como o nosso. Vamos aprofundar mais isso. Chega a ser trágico. Chega a ser, de uma maldade atroz. Bom, a principal razão do governo qual é, meu querido senador Cajuru, para a reforma da Previdência, é diminuir o déficit. Mas o governo está negociando isenções previdenciárias de 80 bilhões para o setor ruralista. 80 bilhões! O déficit só diminui com pensão por morte, O déficit só diminui aumentando a idade da aposentadoria. O abono, 90 milhões. O déficit só diminui
ampliando a desigualdade, tirando a bônus salarial. Quer dizer, para os ruralistas, não, peraí. Os pobrezinhos do setor ruralista brasileiro, bora conceder uma isenção previdenciária de 80 bi para eles. Então, onde está a lógica de redução de déficit que o governo de Jair Bolsonaro está, de fato, atacando? Além disso, senhora presidente, eu vou aqui a uma questão, essa é a questão de mérito, que nós debateremos. Tem um destaque apresentado pela bancada da rede sobre, sobre o tempo de contribuição. Tem um destaque que vamos sustentar no momento que ela chegar, porque eu advogo que não chegue, nessa sessão de hoje, não possamos chegar no momento de deliberar. E eu digo por quê? Porque para minimizar todos os efeitos, o governo começou a falar de uma chamada PEC paralela. Não é isso, senador Everton? É PEC mesmo? PEC da balela. Perfeito. Então, é menos paralela, mais da balela. Esta semana, senador Anastasia, eu fiquei mais convencido de que ela é mais balela do que paralela. Veja só. Foi feito um acordo. Não, vamos votar a reforma da Previdência. Mas a federação está... A federação brasileira está desmanchando. Estados estão falindo. Estados precisam recuperar a sua capacidade de investimento. Não, vamos fazer um acerto, um acordo. Vamos votar a partilha dos recursos do pré-sal, a chamada cessão onerosa. O senador Cid foi designado relator. Até passar mal no dia da apresentação do relatório, passou, mas sustentou a apresentação até o momento. Celebramos. Sobreviveu sobre auxílio de Otto Alencar. Otto Alencar que manteve Cid em pé para podermos fazer a apresentação do relatório. Senador o fato é o seguinte... Senador Randolfo tem a palavra. O fato é o seguinte, presidente. Com todos esses esforços, celebrada no plenário, votamos a sessão onerosa. Governadores vieram aqui agradecer a todos nós, em êxtase, efusivamente. Governador do meu estado ficou com um sorriso daqui a aqui. Governador de todos os estados e prefeitos alegres ficaram. Qual não é a sorte de todas as senhoras e senhores senadores para que, durante a semana, é promulgada a tal PEC da sessão onerosa em parte, sem a parte que interessa aos municípios e aos estados. É promulgada essa proposta de emenda constitucional e eu não sei onde foi acertado isso. Não sei onde foi acertado. O colégio de líderes parece que já foi dissolvido, então não teve colégio de líderes para decidir sobre isso. Então me parece, eu não sei se o presidente do Senado, eu imagino que ele deve ter participado, porque ele que promulgou, né? O presidente da Câmara talvez também. O presidente da República, o ministro da Economia, 4 promulgaram uma PEC que não foi debatida com o conjunto dos senadores. E que não foi o acertado. O acertado aqui, senhoras e senhores senadores, era a promulgação de um texto concreto, convindo da Câmara, todo. O que foi feito? O que foi feito, senhoras senadoras, senhores senadores? Foi uma traição a essa casa. Uma traição à Federação Brasileira. Promulgaram uma proposta de emenda constitucional ao contrário daquilo que foi acordado, acertado e votado aqui pelo plenário. Aí o governo me vem dizer que no dia de hoje temos que votar a reforma da Previdência para tirar direitos dos mais pobres. Enquanto foi tirado na semana passada na cara dura, na mão grande, senador Olímpio. Foi tirado os recursos que pertenciam a estados e municípios, sem ninguém ter sido consultado. Retirada a capacidade de investimento de estados e municípios. Aí ainda querem aprovar uma PEC essa semana. Olha, senhora presidente, senhores senadores, eu não me sinto à vontade de votar qualquer coisa. Não é nem o mérito. O mérito é terrível, é trágico, é contra o pobre, é contra o trabalhador. Já votaria contra. Mas eu não me sinto à vontade de votar qualquer coisa aqui. Com o que aconteceu semana passada para cá. Como? Aí a gente diz o seguinte, eu tenho pena dos que vão votar favorável. Porque cobrado na rua que serão,
dirão o seguinte: não, mas espera lá, tem uma PEC paralela. Um cidadão mais atento que está me assistindo agora na TV Senado vai dizer: a paralela é igual àquela sessão onerosa, que vocês receberam um balão e eles nem participaram. É assim, é essa que é a PEC paralela. Então, o presidente tem uma questão prévia, preliminar. Antes de votar essa proposta terrível contra os trabalhadores mais pobres, a questão é: qual a credibilidade que tem de fazer uma proposta alternativa e ela ser aprovada? A outra questão é o seguinte, para concluir, presidente. senador Randolfo. Concluindo, presidente. A outra questão é o seguinte: como é que nós vamos votar qualquer coisa essa semana aqui, depois de, na última quinta-feira, quarta ou quinta-feira, os nossos estados terem recebido, me desculpe o termo, mas eu não tenho outro, um golpe. Um golpe. Temos recebido um golpe. A única coisa que tinha de capacidade de investimento para estados e municípios ter sido retirada. Com qual disposição, como nós vamos chegar aos nossos estados? Senador Randolfo, peço desculpa. Falo isso, presidente, de fato, para concluir. A questão antes do mérito é uma questão de forma, da forma como tem sido conduzido o conjunto dos debates aqui da semana passada para cá.